Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia. Boa noite a todas e todas. Estamos começando mais um debate de conjuntura econômica na Rede Estação Democracia, em parceria aqui com uma série de outros veículos que fazem a retransmissão, aqui a Rede Soberania, o Coletivo, Rádio Ferrabras FM, Portal Litoral Norte RS, TV Caxias, Rádio Com Pelotas, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUT RS, Jornal Já Porto Alegre, Paradesporto TV, Paideia TV, e IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos do Brasil. O debate de hoje é as medidas, a análise das medidas econômicas do governo eleito, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na última semana, aliás, nessa semana, né, nós tivemos uma manifestação do presidente eleito, já dando alguns indicativos sobre as prioridades econômicas e sociais do seu governo. Então, esse será o tema de hoje. Então, estão conosco aqui. Então, vamos debater os desafios econômicos do governo Lula. Estão conosco aqui o colega Adalmir Marchetti, que é professor da PUC-RS, também o professor de Economia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Cássio Moreira, e a gente estava esperando aqui o professor Fernando Matos, que é da Universidade Federal Fluminense, mas ele teve algum problema que não conseguiu participar. Então contaremos também com quem entrará daqui a pouco, o colega André Scherer, que é economista e trabalha na Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. Então sejam bem-vindos, colegas economistas. Adalmir Marchetti, como é que você avalia aí essas primeiras semanas logo após o resultado eleitoral, né? Eu que estou retomando hoje o debate aqui, fiquei fiquei 2 meses afastado, inclusive para colaborar com o processo eleitoral, né? E felizmente conseguimos uma vitória importante, né? Que não é apenas uma vitória do PT e do Lula, mas uma vitória de todo o campo progressista e todos os que têm compromisso com a democracia, né? Não foi fácil esse processo, mas felizmente vencemos. Ainda tem vários desafios aí pela frente. O período de transição, após as primeiras medidas. Então, como é que avalia, Adalmir? Aliás, o André acabou de entrar. Seja bem-vindo, André. Olá, uma boa noite a todos. Em especial Cássio aí, que faz tempo que eu não converso com ele. Meu amigo Cássio de longa data, Adalmir. E o Volney, né, também. Muito obrigado aí pelo convite. Nós é que agradecemos a tua disponibilidade. Adalmir, faz uma fala inicial, depois aí passamos para os nossos 2 convidados, para uma fala de cerca de 10 minutos para cada um, uma fala inicial. Boa noite, Volney, boa noite ao Cássio, ao André, uma alegria estar aqui conversando com vocês, conversando com o nosso público que está chegando aí. E, no meu entendimento, né, o Lula tem um grande desafio, de certo modo, um desafio que é resgatar o que ele conseguiu, digamos, oferecer à sociedade brasileira nos seus 2 primeiros governos, no seu governo Lula, que é combinar distribuição de renda com crescimento econômico. Acho que essa é uma combinação difícil de ser feita. Tá? A gente vive um quadro que, em alguma medida, né, tem similaridades a 2002, início de 2003, mas também temos diferenças importantes. Eu acho que essas diferenças importantes, elas estão principalmente relacionadas à questão externa.
Tem uma questão que eu não vou, que também interna, que é uma questão difícil, que é a questão política. Como é que a gente, digamos, remenda, né, a sociedade brasileira, essa divisão enorme que hoje nós temos na sociedade brasileira, que se reflete parcialmente nas pessoas pedindo, né, a intervenção militar, que às vezes chega é engraçado, às vezes a gente dá risada do que as pessoas falam, né, e é cômico, tá? Mas também mostra um pouco essa questão, né, das dificuldades políticas, né, que o futuro governo Lula vai enfrentar. Mas, do ponto de vista econômico, eu diria que a questão fundamental, né, é se o governo, né, Lula, e o grande desafio que está posto ao governo Lula é combinar, né, crescimento econômico com distribuição de renda, né? E talvez nesse primeiro momento, né, o Lula, né, e o governo já se coloca, né, como objetivo principal, né, acabar com a fome. Mas aí, digamos, teria digamos, um efeito mais, digamos, um objetivo mais de médio e longo prazo, né? Essa combinação de crescimento econômico, distribuição de renda, tem as questões ambientais que também são colocadas. Eu diria, né, se o governo Lula tiver sucesso em responder essas duas questões, né, eu diria que provavelmente em na próxima eleição, né, o Lula vai ter sucesso em eleger né, seu sucessor, seja lá quem, ou sucessora, né, seja lá quem for, né. Se a resposta for negativa, se a gente não for, o país não for capaz, né, o governo não for capaz de responder essas questões, né, nós temos um sério risco, né, de enfrentar esse movimento, digamos, um bolsonarismo, né, uma direita conservadora, digamos, com um novo ímpeto. Paro por aqui, passo a palavra para os nossos convidados. Talvez a gente pudesse começar com o Cássio e depois passamos a palavra para o professor André. Pode ser. Professor Cássio, quais são aí os principais desafios econômicos do governo Lula? Seja bem-vindo. Perfeito. Em primeiro lugar, muito obrigado, Volney, pelo convite, né? Esse ótimo trabalho que a rede tem feito. Quero deixar um saudoso abraço aí para o meu ex-professor, professor Aldalmir, e meu querido amigo André Scherer, né? Bom, primeiro a gente tem que ver a importância do que representa a vitória do Lula, né? Porque nós estamos no país num precipício, já estava meio que com mais 4 anos do atual governo, havia uma ameaça consistente da democracia por meio porque ele teria vários ministros para nomear do STF, poderia ter uma maioria esmagadora no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, enfim. Então, eu digo que a vitória do Lula talvez tenha sido, junto com a Constituição de 88, as duas coisas mais importantes que aconteceu desde a redemocratização, né? Tamanha foi a importância. Bom, o Lula vencendo, ele tem vários desafios pela frente. Do ponto de vista político, é meio que reorganizar uma base de sustentação política, e ele já tem trabalhado muito para isso, né? Há uma dificuldade, vai ter uma dificuldade tremenda na questão da eleição da Câmara dos Deputados, principalmente porque vai ter uma briga interna entre o Arthur Lira e União Brasil, que provavelmente a União Brasil vai querer tentar indicar alguém para a presidência da Câmara, com o apoio do Lula, e o Arthur Lira também vai querer, talvez, pelo menos a neutralidade do Lula. Mas o Lula se criou nisso, né? Desde a questão da greve do ABC Paulista, enfim. Ele é um exímio negociador, tanto que alguns críticos a ele diziam que ele era um encantador, que ele acabava se reunindo muitas vezes com a pessoa e tinha uma hábil facilidade de negociação. Então, do ponto de vista político, vai ter esse desafio que eu acho que ele vai, aos poucos, o poder, né, a questão da estrutura do governo vai acabar, de certa forma, fortalecendo uma base de sustentação política. No ponto de vista econômico, a gente tem várias questões, né? O professor Adalmir comentou sabiamente que o hoje é muito diferente lá de 2003. Porque 2013, embora nós tivéssemos uma deteriorização das contas externas, o aumento da inflação,
nós tínhamos um ambiente muito diferente, né? Tanto do ponto de vista do endividamento das famílias, que a gente está com um endividamento muito alto, a própria dívida pública também, embora estivesse lá em 2002, também está num patamar maior, mas eu acredito que o grande desafio do governo vai ser o quê? Tentar retomar o investimento público como propulsor do crescimento e, portanto, transformar crescimento em desenvolvimento, como já diria o Celso Furtado. Para isso, então, daqui a pouco, numa segunda fala que eu tiver, eu vou falar, então, da importância dessa retomada do social-desenvolvimentismo, que teve um sucesso enorme a partir de 2006, com políticas de infraestrutura, de expansão da renda, enfim, especialmente com Manteiga no Ministério da Fazenda e a Dilma na Casa Civil. E, durante o governo Dilma, a gente teve essa retomada da tentativa de ampliar o nível de oferta, já que a capacidade instalada estava numa crescente, que acabou não dando certo muito, talvez até porque a iniciativa privada não respondeu da forma que o governo esperava. Então, daqui a pouco eu vou voltar a falar um pouquinho, desenvolver um pouco melhor esses temas, mas a gente tem a questão de como conseguir dinheiro para fazer com que o Estado, por meio do investimento público, siga o carro-chefe dessa retomada do crescimento em política social inclusiva, se transformando em desenvolvimento. Obrigado, Cássio. André, seja bem-vindo. Para sua fala inicial aí, puder abordar os desafios econômicos do governo Lula na sua avaliação. Bom, em primeiro lugar, como os colegas já o fizeram, é fundamental nós saudarmos, né, a eleição do Lula. Primeira coisa, né? Sem eleição do Lula, nós estaríamos realmente numa situação bem complicada, né, para os próximos anos, e qualquer perspectiva de futuro não seria algo a ser pensado, digamos assim, por nós ao menos, né? Então, a primeira questão é saudarmos a eleição do presidente Lula. Segunda coisa, como todos já falaram, o ambiente econômico é diverso hoje, né? Ele não é o mesmo de 2003, mas ele apresenta também coisas positivas nesse contexto aí, e, claro, complexidades enormes também para o futuro, né? A primeira questão é política, né? Quando a gente fala internamente, vocês também já abordaram, hoje nós vamos ter mais concordâncias que discordâncias, né? Mas, assim, a primeira questão é uma questão política. O Lula tem, de qualquer forma, se quiser ter sucesso, né, o governo viabilizar uma base. Claro que a gente confia muito, como o Cássio colocou, nas capacidades negociais, né, do Lula e no papel do próprio presidente, na presidência como um todo, né? Se o Bolsonaro, por exemplo, não sofreu impeachment, né, cá entre nós, isso demonstra que a presidência da República tem um peso muito grande na sociedade brasileira, né? Por tudo que ele fez, ele deveria ter saído, claro, todo mundo sabe disso. Então, assim, a caneta é forte, né? E o presidente Lula tem toda uma capacidade de negociação que nós confiamos muito no sentido de resolver esses nós iniciais, que são fundamentais. O que está acontecendo agora vai determinar, em grande parte, também aquilo que pode acontecer para o futuro, né? Eu acredito que é bastante importante essa questão do orçamento, que está sendo tratada nesse exato momento, né? Mas que ainda vão ter vários desdobramentos. Eu acredito que a questão da presidência da Câmara vai ser um ponto fundamental para a gente ter uma estabilidade no ano de 23, 24, né? Esse é um ponto essencial, né? Acho que tem muito medo um pouco ainda do fogo amigo, né? Vamos dizer assim, já começa a ter algum tipo de ruído nesse sentido. Mas eu diria assim, o principal desafio interno é a questão política. Mais do que qualquer outra coisa, esse é o principal desafio interno. A questão econômica em si, eu ouso até dizer que, apesar do país estar completamente destruído, né, no momento, assim, de imediato, até a situação é melhor que a de 2013, exatamente pelo que o Cássio colocou, que é a questão externa, né? O fato da gente
possuir reservas, apesar de termos passado por esses governos desastrosos, é algo que é muito importante, tem que ser saudado, porque sem isso, né, os países que não possuem reservas, hoje em dia, são os mais importantes, são a Turquia e a Argentina. Bom, nós estaríamos nessa situação, e mais toda a destruição que já temos. Então, a situação é bem melhor do que aquela que o Lula pegou em 2003. Bem melhor, não digo, não, é melhor, de um ponto de vista. Mas da onde vem a esperança? No meu ponto de vista, da onde vem a esperança? Vem do setor externo, né? Exatamente da capacidade de liderança do Lula nesse momento em que as lideranças internacionais são fracas, né? São muito precárias, dá para dizer assim. O mundo carece de algo que, pelo menos, dê uma esperança, um rumo, né, para essas questões que nós estamos vivendo, que são muito complexas. Nós temos, hoje, grosso modo, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que esconde, na verdade, uma guerra entre os Estados Unidos e a China, né? E todos nós sabemos disso. E essa guerra está se desdobrando em questões tecnológicas importantes, em questões financeiras, né? O próprio dólar se encontra em xeque, digamos assim. Então, nós temos várias e várias questões aí, uma guerra alimentar, dá para dizer assim também, uma guerra energética. Vocês viram que os ingleses, em princípio, destruíram o gasoduto lá, que levava a Alemanha até a Rússia, né? Então, nós temos um desdobramento de guerras, digamos assim, distintas, que são uma só, que é essa disputa, hoje em dia, forçada pelos Estados Unidos, é claro, contra a China, né? Bom, nesse contexto aí, temos que ver como é que vai ficar a questão ambiental, né? É muito importante agora essa COP27, a presença do Lula é fundamental para esse início, né, de governo, porque é daí que pode vir uma proeminência nova do Brasil aí, para a gente começar essa quadra aí, né? Então, eu acho que... Porque existe muito recurso, né, na questão ambiental. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que o mundo mudou também nesse aspecto, né? Hoje, por exemplo, tem muito dinheiro, vocês podem dizer assim, não, mas isso é um dinheiro capitalista, ou sei lá o quê, enfim, mas né? E nós estamos precisando desses dólares aí, urgentemente, desses investimentos aqui no Brasil. Então, a mudança, um dos grandes fracassos do governo Bolsonaro, talvez o principal de todos, foi ter perdido a confiança externa, né? E ainda bem, porque senão hoje nós estaríamos enfrentando um problemão, né? E grande parte desse problema que eles tiveram na questão externa vem do fato de ter destratado a questão ambiental da forma como foi destratada e publicamente afirmado de que não se importavam com isso, né? Então, agora, essa é uma benesse que a gente tem. O Lula entra ali e pode conseguir muitos recursos financeiros e, ao mesmo tempo, cuidar de algo que é muito importante para nós e para a humanidade como um todo, que é a questão ambiental. Então, o que é que eu acredito, para encerrar minha fala inicial? Eu acredito que, se houver uma primazia do externo sobre o interno, ou seja, se a gente conseguir fazer uma movimentação nesse começo, na qual o externo movimente aqui o interno, e eu acredito que seja possível de alguma forma, nessa questão financeira, digamos assim, bom, olha, nós vamos ter grandes possibilidades de sucesso. Agora, se a gente se enrolar nas questões políticas internas, simplesmente, e deixar que isso contamine toda a sociedade, né, e que essa luta continue, e eu acho que só com o apoio externo nós vamos conseguir estabilizar essa situação aí, aí nós podemos ter grandes problemas ainda para o futuro. Então, eu diria que o desafio principal é esse, conseguir um apoio explícito do capital internacional via essa questão ambiental. Eu diria que esse é um dos principais desafios e também das principais esperanças que nós temos aí para esse futuro, porque internamente a situação é bem complicada e nós vamos ter que dobrar esse pessoal com a ajuda externa. Obrigado, André. Antes de passar para o Adalmir, aqui a gente já tem alguns comentários, tá? Depois eu vou ler alguns dos comentários. Vou fazer também
uma fala, uma questão aqui para vocês, que a pandemia acabou quebrando um pouco, né, essa visão hegemônica que se tinha, né? Não nós que estamos aqui nesse majoritário, né? Quando fala sobre a restrição orçamentária do Estado, ele trata o Estado como se fosse um orçamento do Estado, né? Equipara ao orçamento doméstico, né? Só que nós não emitimos moeda, né? Não emitimos, não influenciamos o crédito, né, da economia. Já o governo pode fazer isso, né? Então o governo tem várias formas de financiar, e uma delas é através do endividamento público, né, que foi muito utilizado aí no período da pandemia. Então, como é que vocês avaliam? O Cássio falou antes da necessidade de investimentos, né, de aumentar, de ter um programa de investimentos. O André falou sobre financiamento externo, né, de buscar, sobretudo aí em função da melhoria do ambiente, das relações, né, externas do Brasil, também a questão ambiental que pesa muito, né? Então, como é que vocês avaliam como que esse programa de investimentos que, digamos, o Lula implementaria, como é que fica, como é que vocês podem explicar aí para quem está nos acompanhando, como é que será financiado, como é que pode se financiar esse investimento? Vamos começar pelo... Quer começar, Dalmir? Ou... Não, eu também gostaria de fazer um comentário, uma pequena pergunta, né? Digamos, dias antes do segundo turno, né, um pouco tempo antes do segundo turno, né, o Lula lançou, né, a Carta para o Brasil do Amanhã, né, e ele tinha algumas propostas, né, como retomada do investimento em infraestrutura, a questão né, da luta contra a inflação e a responsabilidade fiscal, né? Ao mesmo tempo se comprometia com o aumento da renda, o consumo, né? o ganho para salário mínimo, né? uma forma também, uma recomposição dos salários, né, de alguns dos funcionários do setor público, né? A utilização das empresas públicas para providenciar, né, um investimento, e a reindustrialização, digamos, do Brasil, e, digamos, a indústria 4.0, e também essas questões ambientais. Tá? Então, digamos, minha pergunta para o André e para o Cássio, digamos, né, como é que, digamos, é possível, como é que seria possível, digamos, combinar, ou pelo menos, digamos, quais das propostas ou das ideias que estão ali na carta seriam mais fáceis de serem obtidas e quais o governo teria mais dificuldade de obter. E também, outra questão também, digamos, né, foi essa semana a gente teve já um primeiro confronto aí, digamos, entre o mercado, né, e o governo, que nem assumiu ainda, né, que foi esse embate da fala, né, do próprio Lula, né, e a queda da Bolsa de Valores. Ou seja, já é uma tentativa do chamado mercado, né, a dar um sinal para o governo tentar, digamos, né, influenciar no tipo de política econômica, né, que o governo vai fazer antes mesmo do governo assumir. Então, gostaria de ouvi-los, né, sobre algum desses temas que eles... Né. Começamos pelo André agora. Pode ser, começamos pelo André. Agora cerca de 3 minutinhos, tá? Cada rodada. Pode me avisar aí, que eu estou meio por fora da questão do tempo. Agora, Dalmir, assim, ó, como eu coloquei para vocês, eu acho que o fundamental nesse primeiro momento da carta seriam
2 pontos, né? Essa questão ambiental tem que ser mexida rapidamente, né? E tem que fazer isso de alguma forma com uma proposta bem concertada internacionalmente, no meu ponto de vista, nesse primeiro momento, e também a questão da manutenção, ao menos, da questão do consumo interno, né? Não podemos deixar agora essas elevadas taxas de juros baterem aí na capacidade de consumo, de demanda da economia como um todo, né? No ano de 2023, senão nós vamos ter problemas. Então, essas 2 questões aí dependem, mais uma vez, do quê? De uma boa organização com relação ao Congresso, né? A gente precisa ter algum tipo de influência lá que seja favorável, né? Então, eu diria que a questão do teto do gasto, por exemplo, é uma não questão, né, pessoal? Porque qual é o objetivo do teto de gasto? Bom, ele é estabilizar a dívida PIB ao longo do tempo. Grosso modo é isso. Para isso que tem teto de gastos, é o que dizem, né? Só que só olha uma variável, só olha o gasto, não olha a variável do PIB. Bom, fica meio complicado trabalhar assim, né? Me parece que é bem simples essa questão, caso tenha uma boa vontade, alguma capacidade de explicação, de dizer o seguinte: bom, o crescimento econômico, quando ele é explosivo, ele aparece aonde? Ele aparece, quando ele é excessivo, vamos dizer assim, do ponto de vista capitalista e do equilíbrio, ele aparece pelo menos em 2 variáveis, né? Ou na taxa de emprego, que aí vai cair para 2%, digamos assim, taxa de desemprego, ou na questão das transações correntes, que aí nós vamos ter déficits correntes enormes, né? E também numa terceira variável, que é a inflação. Então, essas variáveis, elas têm que estar na nova regra fiscal, que não vai ser discutida agora, né? Vai ser discutida ao longo de 23, suponho. Mas esse é um ponto fundamental. Se a gente quiser tratar isso com seriedade, nós vamos ter que estabelecer metas, entre aspas, também, para a questão do desemprego, relacionar o gasto público com a questão do desemprego, por exemplo. Não? 30 segundos. Mais, se tiver mais desemprego, vai gastar menos se tiver menos desemprego. Isso tem que estar na tal regra, porque se não estiver, vai acontecer exatamente o que aconteceu dessa vez. A regra estava lá, estava na Constituição, me lembra muito aquele plano cavalo lá da Argentina, né? Vai ser $1 por 1 peso. Bom, o que adianta eu colocar isso? Não adianta nada. Faz 4 anos ninguém cumpre a tal de meta, porque a realidade se impõe, né? É uma regra irrealista. Então, essa é uma discussão que, se a gente quiser fazer a sério, nós vamos ter que colocar variáveis que indiquem também a questão do crescimento econômico, né? Nessa meta fiscal de estabilização a longo prazo. E hoje eu não vejo essa discussão, não vejo mesmo, nesse momento. O que eu tenho visto aí é uma discussão, nesse momento, por exemplo, trazendo pelo secretário da Fazenda de São Paulo, do ponto de vista, não, vamos criar um fundo, a gente faz um superávit cada vez maior, e aí, na medida em que tenha esse superávit, a gente vai colocando esse recurso num fundo de investimento, quando esse superávit for suficiente para isso. Bom, isso é uma não regra, né? Isso não vai levar a um equilíbrio fiscal, por exemplo. Não, porque obrigado, André. Se a economia como um todo, nós vamos ter um baixíssimo crescimento, taxas de juros elevadas, e aí fica impossível enxugar gelo. Obrigado. 4 minutinhos para ti, Cássio. Obrigado. Bom, primeira questão é que o governo Lula ele tem que agir muito rápido, especialmente nesses primeiros meses. Tá? E para isso, então, é fundamental tu manter os compromissos assumidos durante a campanha e ampliar esses gastos no social. Tá? O professor Dalmir tinha comentado sobre aquela carta para o Brasil do amanhã, se não me engano, são 13 pontos que formularam a carta, né? Desenvolvimento econômico, investimentos, tanto investimento público quanto investimento privado, investimento social com trabalho, renda, enfim, distribuição de renda, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável com a questão ecológica, educação, saúde, segurança, habitação e infraestrutura, também cultura e esportes, e depois também a questão da reindustrialização do país,
a questão da agricultura sustentável, por fim, política externa e democracia e liberdade. Bom, para eu comentar um pouquinho, eu posso compartilhar uma tela aqui que eu preparei? Bem rapidinho, vou compartilhar. Pode aqui. compartilhar, pode. Vamos ver se tu consegue aí. Ver se já aparece. Já está aparecendo. Tá. O que eu montei aqui? Eu até estou acabando um artigo que sustenta que o governo Lula teve um projeto nacional de desenvolvimento para o país. E nesse artigo, que eu estou aqui finalizando, mostra, porque há aquela questão que o Lula só cresceu por causa das commodities, que não foi desenvolvimentista. Então, nesse artigo, eu sustento que foi um governo desenvolvimentista, especialmente a partir de 2006. A questão é que houve uma ampliação pelo lado da demanda, só que a política industrial, o PDP, depois o Plano Brasil Maior com a Dilma, acabou não tendo o sucesso esperado pelo lado da oferta, né, para ampliar a capacidade produtiva. Até porque focou muito, especialmente a partir do governo Dilma, na ampliação do investimento privado. O que eu sustento aqui é essa seguinte situação. A política social, por meio já da valorização do real de salário mínimo, que vai ser retomada, os programas de transferência de rendas, junto com a estabilidade monetária, vão ser o braço da política social que, de certa forma, vai fomentar a ampliação da demanda, por um lado. Só que, como só pelo lado da demanda, se a gente não aumentar o lado da oferta, isso vai gerar pressões inflacionárias, pelo lado da oferta, é necessário, então, uma nova política industrial que traga o fortalecimento das pequenas e médias empresas por meio do empreendedorismo, e aí provavelmente vai ter uma política de crédito especial para fomentar o pequeno, o microempresário, o médio empresário. Fazer também uma integração do sistema de inovação do país, por meio dos institutos federais, das universidades, etc., para trazer uma cultura, para fomentar essa cultura empreendedora do país. E aí a questão do Estado, por meio da sua expansão do investimento público, principalmente o investimento público, para a gente não cair no erro de fomentar mais o investimento privado. Porque há um ponto de vista na economia que acha que se o investimento privado aumentar... Um minutinho, Cássio. Se o investimento público aumentar, o investimento privado acaba diminuindo. E a gente é de uma corrente que o investimento público aumentando, ele vai fomentar o investimento privado. Então, qual é a ideia aqui? E aí tem um palpite que eu acho que vai ser o Lara Rezende, o ministro da Fazenda. Por quê? Porque eu acho que, assim como lá em 93, 94, a ideia foi trazer a criatividade justamente para trazer estabilidade monetária, e aí o Plano Real, aqui eu acho que o governo vai começar a estudar cada vez mais a ideia da MMT, da Teoria Monetária Moderna, que seria o principal motivo. Já estou acabando, viu? Se tu puder me dar mais 30 segundos, Volney, porque senão eu acabo... Tranquilo, tu falou pouco no início aí, ganha um minuto a mais aí. Então, qual é a questão principal? Primeiro, separar do teto dos gastos o que é gasto e o que seria investimento. E aí o investimento seria investimento em infraestrutura, mas investimento em saúde, em educação, em segurança, investimentos esses que vão diminuir o custo Brasil, né, e também aumentar a capacidade produtiva, a produtividade da economia. Então, deixar reduzido para a questão do gasto, como manutenção da máquina pública, e trazer essas questões de investimento em infraestrutura, saúde, educação, para algo fora do teto dos gastos, que daqui a pouco a MMT poderia ser a maneira de financiar esses investimentos. Tá? E o terceiro tripé, que eu fiz essa esquematização aqui, que tem a ver com a produtividade, é por meio da política educacional. E aí um programa de educação básico e médico, e aí tá, eu acho que a gente teria que avançar para a federalização do ensino. Tem uma ideia que eu defendo muito, que estou à disposição depois para formular melhor, que é o CIEP 5.0. Também a expansão que já foi feita lá no governo Lula, do ensino profissionalizante e expansão do ensino superior. Por meio desses três eixos, a política social, a política educacional, a política industrial, claro que tem a questão da agricultura, outras coisas, a gente vai trazer a demanda, ampliação da oferta e a produtividade que vai acabar meio que dialogando com essas duas áreas. Então, seria esse o social-desenvolvimentismo que eu defendo como forma de
o governo Lula fazer um governo de extremo sucesso e construir uma base política que possa perpetuar por mais tempo o projeto que está em andamento por meio de uma reeleição do nosso campo, né? Obrigado, Cássio. Adalmir, nós temos aqui alguns comentários que temos temos participação do Carlos Reis, da Fernanda Corezola, que é integrante do Comitê em Defesa da Democracia, da Isabela Vieira, do Luiz Russo, do Thales. Thales também, grande abraço. A Isabela, que ela coloca: a reconstrução do país vai ter que ter bases muito sólidas e alguns projetos de curto prazo. Coloca ela ainda: a presidência é forte, se é o presidente, pois Dilma não fez nenhum crime como fez vários Bolsonaro e foi deposta. É sempre bom lembrar, né, que a presidenta Dilma aí foi vítima de um golpe, né, uma articulação aí de setores conservadores e que acabaram ajudando aí a instabilidade política que levou aí à vitória do presidente genocida, que felizmente foi derrotado. Que também a Zona Laranja aí deve ser algum canal aí nos acompanhando, o MD7, que deve ser alguém aí que não que mandou aqui nos comentários. O mercado disse que a fala do Lula fez a bolsa cair, e a fome do povo faz cair. O povo tem que ser levado muito a sério, tem que ser levado mais a sério no mercado. O povo tem que ser levado a sério no mercado ou estará sempre fora do mercado? O presidente do Itaú já viu de outra forma. Então são comentários aí, né, que, sobretudo em relação a inclusive alguns falaram, né, que uma espécie de chantagem, né, do mercado financeiro aí, querendo enquadrar aí o presidente eleito, querendo influenciar na escolha da equipe econômica, querendo chantageá-lo a manter aí a política suicida de distribuição de dividendos da Petrobras, né, que está descapitalizando a empresa, mantendo os preços dos combustíveis elevados, né, os combustíveis só reduziram os preços agora, porque foi à custa das receitas tributárias dos estados, né? Que é mais um passivo aí que o governo Lula vai ter que resolver, né? Os estados aí terão muitas dificuldades, né? E os municípios a partir do ano que vem. Só o Rio Grande do Sul vai perder cerca de 5 bilhões por ano em função dessa redução das alíquotas de ICMS dos combustíveis, da energia elétrica, das telecomunicações. Só para ter uma ideia, 5 bilhões representam mais de 4 folhas de pagamento dos servidores, ou seja, em um ano o Estado perde 4 folhas de pagamento, né? Então é um desafio enorme aí para os estados. Adalmir. Bom, Ney, eu acho que também tem um desafio, né, que de curto prazo no governo Lula, tem a ver com a inflação. Nós tivemos agora, né, com somente a queda do preço dos impostos, aí uma certa redução do preço do petróleo. Nós tivemos 2 meses, 3 meses em que o IPCA caiu, porque caiu o preço do setor transporte, né, mas, por exemplo, os preços dos alimentos continuaram aumentando. Né? Então, a minha questão para o André, que depois o Cássio também pode fazer, digamos, né? Como é que o André vê essa questão da inflação, né? Que tipo de política econômica, digamos, né, o governo Lula vai adotar no início? Né? Como é que fica também a relação, né, do governo com o Banco Central, à medida que o presidente do Banco Central continua sendo o mesmo? Agora tem um descasamento entre o presidente do Banco Central, que é indicado pelo presidente eleito,
tá? Mas o Lula só vai indicar o presidente do Banco Central daqui a 2 anos. Vai se manter o mesmo presidente atual. Então, eu gostaria de ouvir do André, depois o Cássio também poderia fazer um comentário, tá, sobre essa questão da inflação. Adalmir, fazer um adendo aí à tua pergunta, uma questão que influencia muito, né, na popularidade do presidente, é a inflação, né, sobretudo a inflação de alimentos, né, à medida que os preços dos alimentos aumentam, a inflação aumenta, né, o gás aumenta, geralmente acaba caindo a popularidade do presidente. Então, como diminuir também o preço dos alimentos, sobretudo os alimentos básicos aí da mesa do trabalhador. Olha, começamos com o Cássio agora? 3 minutinhos, Cássio. Não, é o André. Desculpa, o André. Tá. Pessoal, assim, são tantos temas que, claro, fica difícil. Mas a primeira questão, o Adalmir já tocou, né? O presidente do Banco Central segue. E nós estamos com uma taxa de juros de 13,75. A inflação tende a se reduzir ao longo do período, que vai fazer com que essa taxa de juros real suba muito durante o período do ano que vem, né? A questão da inflação tem resquícios ainda, tem pontos que ainda vão respingar. E eu não vejo tanto pelo lado, claro, tem as questões sazonais de alimentos e tal, agrícolas, natura, né? Mas eu vejo, por exemplo, setores oligopolizados, tudo aquilo que a gente compra no supermercado tem custo para repassar e vão repassar. Estão repassando todo mês e vão continuar repassando. Então, refrigerante, cerveja, sei lá, Nescau, essas coisas todas aí, isso vai continuar subindo durante um período, tá? Teve a retomada dos preços na questão dos serviços, tá? A gente vai... Os serviços ficaram muito defasados, tem energia elétrica, tem isso, tem aquilo que acabou pesando. Hoje em dia tem uma retomada da atividade nesses setores. Bom, isso vai continuar subindo. Os combustíveis, né, que é o que mais preocupa, eu acho. Tem muita coisa ali. E aí vem essa questão. A gente fica numa encruzilhada, porque tem a questão fiscal que o Bolsonaro deixou, na questão dos combustíveis, telecomunicações, como diz o Volney, mas, por outro lado, ele deixou 50 bi no orçamento para a questão dos combustíveis. Bom, o que a gente faz? Vamos remanejar isso de alguma forma? Parcialmente, provavelmente, porque se não remanejar, os combustíveis vão subir já de cara, no primeiro dia de janeiro, 10%, 12%. Bom, não pode acontecer, né? Então, a gente tem que deixar um pouco desse dinheiro para manter a questão da PIS/COFINS. Ao mesmo tempo, bom, a questão dos estados, vai ver isso lá com o STF. Mas são todos esses problemas que estão se discutindo agora, né? E aí queria separar essas questões do curto prazo para o longo prazo. Se eu não conseguir falar agora, eu gostaria de falar logo depois, para também conversar com o Cássio sobre o data show dele, porque PPT dele, porque a questão ali está bem colocada, só que tu não pode fazer tudo aquilo ao mesmo tempo, né? Claro. Então, a primeira questão que eu coloco é essa: vamos atrair investimento externo, vamos dar uma certa acalmada nessa taxa de câmbio, vamos engolir o mercado, né? Eu não ligaria o mínimo para tudo que está acontecendo semana passada e vai continuar acontecendo. É tudo marola do mercado, bem isso, para influenciar, tá? Tudo bem, não é não ligar o mínimo, eu seguiria um rumo e faria as concessões que eu já faria de qualquer forma, né? E venderia elas bem caro. Eu acho que o Lula está indo muito bem nesse sentido. E tem boa experiência nisso daí. E por fim, então, assim, as questões que a gente vai ter que continuar, num primeiro momento, é garantir o básico, né? A questão social, a questão de continuar pelo menos com um mínimo de capacidade aí de consumo, né? Nesse primeiro momento, isso serve? Obviamente que não, né, pessoal? É evidente que ao longo de 4 anos não é isso, né? Mas no primeiro momento eu diria, até alguém pode dizer assim, poxa vida, mas o que tu queres, André? Tu quer colocar uma taxa de câmbio mais baixa? No primeiro momento eu quero, porque isso dá popularidade para o Lula. E vai vir, viu? Vai vir porque, acalmando a inflação lá fora, de alguma forma, se o Lula tem sorte, ele tem sorte, né? A gente sabe disso, ele vai entrar capital aqui dentro, e mais as outras questões que vão acontecer. Então, assim,
essa coisa vai acalmando aqui o mercado, a popularidade aumenta. Eu começaria pelo consumo, daquele teu... Porque é o mais fácil, né? E a gente tem capacidade ociosa. Então, a questão da inflação agora ela não vai disparar por uma questão de aumento do consumo. Obrigado, André. Isso é insuficiente a longo prazo, evidentemente. Obrigado. Cássio, 3 minutinhos. O que eu apresentei ali era uma esquematização de longo prazo, né, André? No ponto de vista de política econômica agora de curto prazo, uma ideia que eu acho que o governo poderia implementar, assim como se adotou lá no segundo mandato do Fernando Henrique, um sistema de metas de inflação, o governo poderia ter um sistema de metas de superávit primário. No momento que a economia fosse muito bem, esse superávit primário ele aumentasse, e no momentos de depressão ou baixo crescimento, esse percentual de superávit primário reduzisse para poder acompanhar, né, esses ciclos da economia. Respondendo pontualmente a tua pergunta, Dalmir, eu acho que isso já era notório até na época aqui do Jango. Eu acho que o governo tem que, primeiro, ele não pode queimar a largada. Essa largada agora inicial, o governo não pode errar, porque é ela que vai permitir com que se construa uma base de sustentação, que o país já estava meio que dividido em termos eleitorais. Então, é extremamente necessário ter medidas que sustentem especialmente essa base de adesão que elegeu o Lula, principalmente da camada de mais baixa renda. Então, isso é crucial. No outro ponto de vista da questão inflacionária, eu acho que tem que se pensar muito bem na questão de tentar diminuir o oligopólio que acaba fornecendo os alimentos para as pessoas, né? Nós temos praticamente uma situação de bilateral, um oligopólio bilateral, tanto do lado dos fornecedores quanto dos vendedores, no caso. São poucas redes de supermercados que acabam dominando tudo isso. Então, eu acho que tinha que começar a trazer uma política nesse sentido, que talvez o câmbio pode ser usado, pelo menos num primeiro momento, para auxiliar, e aí, aos poucos, ir levando para uma política cambial mais ativa, que não anule as políticas industriais feitas, como aconteceu no passado, durante o governo Lula, que tu teve uma política industrial, portanto, foi desenvolvimentismo, havia intervenção estatal, havia um projeto e havia política industrial, que acabou não tendo o mesmo resultado. 1 minuto, Cássio. Essa é a ideia que pode fazer com que daqui a pouco tenha isso, né? E aí a outra questão também, que o André falou muito sabiamente, é que o Brasil vai estar começando a ser inserido, porque o Brasil ficou quase uma pátrida, né, no sistema geopolítico internacional. E eu acho que o próprio mundo vai ajudar com que o Brasil consiga ter sustentação econômica, até porque isso pode significar o quê? Uma volta do que a gente, com muito esforço, conseguiu debelar, que foi essa política liber-fascista, né? Liberal na economia e fascista na cultura política. Então, eu acho que esse que é o caminho. Só que a gente não pode esquecer, para finalizar, Volney, como é que eu estou de tempo? Finaliza. Eu acho que uma das questões-chave e a mais difícil de todas, porque, que nem diria o Delfim Neto, né, mexe no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, é a nossa reforma tributária. Por quê? Porque o governo vai tentar fazer uma reforma tributária com caráter mais progressivo, tendo um Congresso conservador que simplesmente é a representação política da elite, que vai ser a principal afetada numa reforma tributária. Mas eu acho que esse que é a grande questão, e isso tem que ser feito logo no início, porque se essa reforma tributária for apresentada mais adiante, a sustentação política vai ser muito atacada e talvez o governo não consiga. Então, eu acho que isso é agora, para o início do ano, para os primeiros 6 meses, o governo também tem que apresentar uma proposta tributária e, quem sabe, essa ideia aqui que eu estou trazendo, de um superávit, uma meta de superávit primário variável conforme o crescimento do PIB. Obrigado, Cássio. Essa foi a questão também que o Thales mandou, tá, sobre a reforma tributária. Só um último comentário aqui, né? Inclusive, lideranças do PT abordaram isso quando o mercado ontem ficou nervosinho, né? Com a fala do presidente Lula. O presidente Lula foi o que
desde a redemocratização, né, foi o que fez os maiores superávites primários da história, né? Só para lembrar, o superávit primário no governo Lula ele foi em média de mais de 3% ao ano em relação ao PIB. Inclusive em 2009, né, 2008, 2009, que a gente teve aquela crise financeira internacional, 2008 foi de mais de 3%, né, e 2009 foi de quase 2%, né, o superávit em relação ao PIB, né, o superávit primário. Então, o mercado, ele, na verdade, fez uma grande chantagem, né, ontem, porque se tem alguém que tem credibilidade em política fiscal aqui no Brasil é o Lula. Alguns do PT até achavam exagerado, né, aqueles superávites primários lá que o Lula fez. Mas, Adalmir, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Temos ainda 2 minutinhos para cada um aí. Vamos começar pelos convidados e aí depois tu faz uma fala de fechamento, Adalmir. 2 minutinhos para cada um. Vamos começar pode ser o Cássio, quer começar? O André, tanto faz. E aí eu tenho que sair daqui a pouco. Então tá, 2 minutinhos. 2 minutos, ótimo. Bom, então, fazendo um breve resumo, né, do que a gente falou até aqui. Eu acho que esse governo Lula ele vai ser marcado um pouco por um mix do que foi um pouco os 3 primeiros anos, mas principalmente eu acho que não pode cometer o erro de focar no que foi o primeiro mandato, porque a nosso oligopólio dos meios de comunicação, que acaba sendo o braço do capital, valoriza muito mais o primeiro mandato, claro, porque se pagou muito mais juros, etc., do que o segundo mandato. Só que o que garantiu a eleição da Dilma e o sucesso do governo Lula foi o segundo mandato. Então, o governo não pode repetir, em hipótese alguma, por muito tempo, o que foi o primeiro mandato. O que vai trazer sucesso é um segundo mandato com os aprendizados do erro do passado, e alguns erros do passado, mas é o que foi o segundo mandato, com o PAC, com investimento em infraestrutura, Luz para Todos, Minha Casa e Minha Vida, e várias outras coisas, principalmente a questão da inovação e da educação básica e fundamental. Outra coisa, o mercado desabou ontem, etc. Só que, assim, eu sempre digo que a nossa elite empresarial, alguns, tem uma coisa que se chama de miopia macroeconômica. Você só pensa no curto prazo e não pensa que, se ampliar a demanda, todos acabam não sendo beneficiados mais lá adiante. Eu acho que essa é a questão chave, ou seja, o próprio superávit fiscal que pode vir mais adiante, ele vai ser sustentado por meio do investimento que vai ser gerado por meio da ampliação da renda e a inclusão social, que isso vai sustentar o crescimento, e esse crescimento vai trazer mais arrecadação, e não a gente matar a galinha antes de ela colocar os ovos, ou seja, ela tem que trazer os ovos e também não matar a galinha, né? Porque se tu faz uma política fiscal mais rígida, tu vai acabar meio que inviabilizando o governo Lula no rebatar. Assim, obrigado, Cássio. Bom, pessoal, agradecendo. André? E queria agradecer agradecendo desde agora e dizendo o seguinte, que falar um pouquinho do longo prazo, bem rapidamente. Longo prazo, que eu digo, é logo ali adiante. Eu acho que o Cássio colocou muito bem que tem que trocar em questões cruciais esse ano, mas eu não diria os primeiros 6 meses nem de cara, mas ao longo do ano, né? Não pode passar muito para o ano que vem, senão a coisa já vai ficar complicada. Agora, para o longo prazo, eu diria que a gente tem 2 questões, 2 medidas, assim, sem entrar em detalhe nas formulações, as 2 medidas que a gente tem que pensar a longo prazo para ter sucesso, que a gente não teve lá naquele governo Dilma II, digamos assim, ou aquele final do governo Dilma I, né? 2 medidas que são o seguinte: a participação da indústria na economia. Se a participação da indústria na economia começar a crescer mais do que o resto, e para isso nós temos que ter uma reforma tributária que leve a isso, ou seja, o aumento da renda tem que ser destinado mais ao investimento industrial do que ao consumo, num primeiro momento, isso é fundamental. Então, a primeira medida é essa. A segunda medida que a gente precisa acompanhar para ver, e eu não estou falando isso, agora é longo prazo, né? Não estou falando agora imediatamente, é a questão da diversificação das pautas de exportações, né?
uma coisa tem que estar ligada à outra. Nós vamos ter que diversificar essa pauta de exportações e agregar valor na pauta de exportações. Bom, se a gente conseguir fazer essas duas coisas e aparecer nos números, a gente está no bom caminho para ter o aumento da renda interna sem termos a inflação nem problemas externos. Aqui eu não estou dizendo como faz, eu estou dizendo o que a gente tem que olhar para ver se a gente está indo no bom caminho ou não. Nesse ano eu não espero nada disso, mas é o que a gente espera que vá caminhando ao longo do tempo. Obrigado, André. Adalmir? Acho que a gente gostaria de começar agradecendo aqui o André, né, e o Cássio. Acho que as duas falas foram bastante interessantes, levantaram muitas questões aqui para a gente pensar, tá? Apontaram alguns limites que a gente tem, apontaram algumas possibilidades, alguns caminhos também para que a gente, né, que o próximo governo pode seguir, né? E como eu falei lá na abertura, eu acho que a questão fundamental, né, que está posta para o Lula, do sucesso do governo Lula, né, é como combinar, né, distribuição de renda e, eu achei, né, digamos, melhora da qualidade de vida da população mais pobre, que isso é uma tarefa urgente, né, com o crescimento econômico. O crescimento econômico é que vai possibilitar, de certo modo, que essa melhora de qualidade de vida da população mais pobre, né, seja sustentável ao longo do tempo. Tá? E como é que a gente combina também essas questões com as questões ambientais? Tá? Eu acho que a questão ambiental, ela hoje está posta, ela tem que ver a questão ambiental e a preservação, né, do meio ambiente, né, como um aspecto positivo, digamos, com o importante ativo que o Brasil tem para o seu processo de desenvolvimento. Acho que era isso, os pontos fundamentais. Agradecemos ao nosso público, né, Volney? E passa a palavra. Então tá, obrigado, professores Adalmir Marchetti, Cássio Moreira, André Scherer. O debate Conjuntura Econômica é uma produção de Volney Piccolotti e Adalmir Marchetti, na técnica Barbiton Leão. Voltamos na próxima semana com mais um debate de conjuntura. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia.